gente, aqui é Helena, seja muito bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês de 19 conexões nas histórias do King. Sim, finalmente eu comecei a trazer conexões para vocês das histórias do King. Já tava na hora, né? Já tava na hora, eu sei que eu tô devendo para vocês há muito tempo, mas chegou o momento. Por que 19 conexões? Bom, isso é uma referência à série Torre Negra, que o número 19 é muito importante para a série. Esses dias eu tava falando com meu pai sobre Stephen King, eu tava lendo, e aí ele me viu, né, lendo Stephen King, e ele olhou pra mim assim, porra, outro livro do Stephen King? Quantos livros esse cara tem? 100? E eu falei assim, mais ou menos por isso aí. E aí eu comecei a explicar pra ele algumas coisas, como existem histórias que têm algumas características parecidas, como crianças com poderes, carros que não são só carros, mas que cada uma tem a sua peculiaridade. E aí me deu um clique. Por que eu não posso falar pra vocês um pouquinho dessas histórias do Stephen King e o que é esse grande macroverso que o King criou ao longo da sua carreira sensacional. Para começar, a gente tem que pensar que a Torre Negra, que é a série de livros dele, é a sua obra magna, é a sua grande obra-prima e suas histórias estão todas conectadas nesse grande macroverso que envolve a Torre Negra. O King criou um mundo em que existem várias coisas acontecendo juntas, mas várias coisas também acontecendo em outros multiversos. Nesse grande mundo do Stephen King, a gente vai ter o Gunn, que ele é o outro ou o criador de tudo. E aí a gente já começa com a Torre Negra, que a torre é esse grande pilar que sustenta esse mundo. E aí a gente vai ter duas principais ramificações, que vai ser a Casa Negra e o Hotel Negro, que a gente tem nos livros O Talismã, que o Stephen King escreveu com Peter Straub, e a Casa Negra, que ele também escreveu com Peter Straub. O Hotel Negro se passa na história do Talismã, né, como eu já falei pra vocês. Nele a gente tem o Jack, que ele vai para os territórios para salvar a sua mãe. Está leito de morte, praticamente, assim. Esses territórios parecem um mundo muito mais organizado do que o mundo que o Roland, que é o pistoleiro da Torre Negra, o seu principal protagonista, caminha. A gente vê um mundo muito mais devastado na parte do Roland, e na parte dos territórios a gente vê um mundo mais organizado. E nessa história do Talismã, o Jack conhece o lobo, é um lobisomem, praticamente. E aí tem várias idas e vindas dele pro mundo médio, que se chama Mundo Médio. Sim, gente, Mundo Médio / Terra-média do Tolkien, Senhor dos Anéis, Hobbit. Sim, porque quando o King escreveu a Torre Negra, ele pensou que ele queria fazer o Senhor dos Anéis dele. Então, sim, tem bastante referência de Tolkien, tem bastante ficção científica também. É uma mistura, na verdade, a Torre Negra de Velho Oeste com ficção científica, futurismo, terror, fantasia, alta fantasia. Tipo, é uma mistureba. E às vezes você só tem que aceitar que algumas coisas acontecem. Só vou deixar no ar aqui, porque eu não vou explicar. Às vezes tu só tem que aceitar. E aí, nessas indas e vindas do Jack do Lobo pro nosso mundo e pro mundo médio, eu tenho uma teoria de que quando o lobo se transformou em lobo pra caçar, né, na lua cheia, que o Jack ficou preso num galpão pra se proteger, ele atacou o personagem que é o lobisomem da Hora do Lobisomem. Porque, se eu não tô errada, as cidades são próximas. Então, me dá a sensação de que tem uma sutil ligação aí entre esses dois livros. A gente tem que pensar em 3 importantes cidades que o King criou. Todas no estado do Maine, que é onde ele viveu a maior parte da vida dele. Que é Derry, que a gente vai ter livros que se passam dentro dele. It, de 1986. Apanhador de Sonhos, de 2001. Novembro de 63, de 2011. Castle Rock, eu acho que é uma das cidades mais famosas do King, tem até uma série, Castle Rock, que vai se passar diversas histórias, diversas mesmo. Por exemplo, Zona Morta, de 1979, O Corpo, que é um conto de 4 estações, do livro 4 Estações, Cujo, de 1984, Trocas Macabras, de 1991, Ascensão, de 2018, o conto Vovó, de Tripulação de Esqueletos. E a gente também vai ter Jerusalem's Lot, que vai ter os livros Salem,
O conto Jerusalém Slot, que inclusive tem vídeo aqui no canal, está no livro Sombras da Noite, que aqui no canal a gente tem um quadro todo último sábado do mês. A gente lê um conto desse livro, que eu comento com vocês. Eu trago as adaptações, eu trago as curiosidades, e é muito da hora esse quadro aqui no canal. A gente vai até ano que vem para terminar o livro, né? Todo mês tem um conto, e é muito bom. E também A Saideira, que também é um conto desse livro, Sombras da Noite. Como vocês podem ver, tem muitas histórias que se passam nas mesmas cidades, então é muito difícil não ter conexões entre elas. Algumas conexões são conexões diretas, algumas conexões são citações, algumas são coisas que aparecem, são mencionadas, algumas vezes a história se passa como um livro, então a gente entende que isso é outro mundo, entende? Tipo assim, um livro cita outro livro como se fosse um livro mesmo, não como se fosse uma história que aconteceu naquele mundo. Então, naquele mundo, aquela história é um livro, e não uma coisa real. Mas existe outro mundo que aquilo é real. Multiverso de Stephen King. Por exemplo, vamos começar pela grandíssima obra-prima do medo, que é It, né? A gente tem a grande obra do Stephen King, que é Torre Negra, mas na minissérie It, a coisa é chamada também aqui no Brasil de A Obra-Prima do Medo. A gente vai ter o Clube dos Otários, que vai ter o Mike, o Ben, a Beth, o Bill, o Stan e o Rich. Em novembro de 63, o Jack Epping, que é o protagonista, ele passa por Derry. E ele encontra o Rich e a Bev, e se eu não tô errada, eles estão meio que dançando. Treinando passos de dança, se divertindo juntos. E os dois citam algo sobre um palhaço aí. Olha só, o Jake pergunta assim: como sabem que não sou perigoso? Simplesmente não é, disse Rich. E quando olhou a garota, ela concordou com a cabeça. Tem certeza de que o mau tempo já passou? Praticamente, disse Beverly. A situação vai melhorar. Em Derry, acho que o mau tempo acabou, Sr. Amberson. Este lugar é difícil em vários aspectos. Sobre um cara. Mesmo assim, ele é um homem bom, disse Beverly em voz baixa. Está sempre contando piadas e coisas assim, mas nunca fica pegando nem agarrando. Palhaços também contam muitas piadas, disse eu. Os dois pularam como se eu tivesse beliscado outra vez aquele feixe vulnerável de nervos. Nem por isso são bonzinhos. A gente sabe, sussurrou Beverly. Ela olha as mãos, depois ergueu os olhos para mim. Sabe do tartaruga? Sendo que tartaruga é uma coisa que eu também vou chegar lá daqui a pouco pra vocês. Ela disse tartaruga de um jeito que parecia um nome próprio. Apontei para o Barrens com um polegar. Já brincaram lá embaixo? Uma vez, disse Rich. Não mais. Ele se levantou e limpou a traseira da calça jeans. Foi bom conversar com o Sr. Anderson. Não compre gato por lebre, ele hesitou. E tome cuidado com Derry. Está melhor agora, mas eu não acho que algum dia será, sabe, totalmente boa. Isso aqui já me deu vontade de reler It e reler Novembro de 63. Livrão. Livrão. Essa parte se passa em 1958, se eu não tô errada, que é um pouquinho depois do que o Clube dos Otários enfrentam pela primeira vez o Pennywise. Outro do Clube dos Otários aparece em Insônia, quando o Ralph, que é o protagonista, vai na biblioteca de Derry e encontra o Mike. O Mike, ele cuida da biblioteca de Derry, inclusive na parte lá dos adultos de It, ele é o bibliotecário da cidade. E o Clube dos Otários é citado também em O Apanhador de Sonhos. Tem uma placa em homenagem aos desaparecidos de uma tempestade, que tá escrito assim: aos desaparecidos na tempestade de 31 de maio de 1985. E às crianças, todas as crianças. A estima de Bill, Ben, Bev, Ed, Rich, Stan, Mike, o Clube dos Derrotados, de acordo com a tradução aqui, mais o Clube dos Otários, dependendo da tradução que você lê. Eu prefiro o Clube dos Otários. Só que um personagem que é muito citado, além dos protagonistas, é o próprio Pennywise, que essa placa, inclusive, tá pichada em cima: Pennywise vive. Ó. Mas Pennywise, o que é o Pennywise?
Bom, Pennywise é o palhaço, mas também ele é a coisa. Ele é uma criatura cósmica que tem a sua forma também como aranha. E ele é a destruição. Ele é a representação da destruição do mundo. Criado por Gun. Já Maturin, que é seu irmão, que é a tartaruga, como a Bev falou ali, é a representação da criação. Os dois são opostos. A coisa, ela foi criada na escuridão de Todashi, no vazio desconhecido que cerca o universo, também conhecido como a escuridão de Todashi, que a gente vê na Torre Negra. A tartaruga, além de ser citada em novembro de 63, também aparece em It e também no próprio filme de It de 2017 e de 2019, aparece em representações de figuras ou até citações. Quando o Billy quando eles estão no rio, o Billy é mordido e ele fala assim, acho que é uma tartaruga. Isso tudo são referências que eles colocaram no filme para falar do Maturin. Tem uma cena em Os Estranhos, que pode ser lida como uma alucinação ou não, que Pennywise aparece para um dos personagens também. Os Estranhos, essa é a última edição que existe no Brasil traduzida. O resto só consegue em inglês. Essa edição que eu tenho é de 1992, eu acho. 1990. Essa edição é mais velha que eu. Outro personagem que é muito conhecido dos leitores fiéis é O Homem de Preto. O livro O Pistoleiro, que é o volume 1 da Torre Negra, tem uma das melhores iniciações de histórias, na minha opinião, que é: o Homem de Preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. O Homem de Preto aparece em diversas histórias, às vezes ele é só citado, às vezes ele é bem presente, como em A Dança da Morte, que é a história de um mundo pós-apocalíptico depois de ser dizimado por um vírus. Esse livro foi escrito bem antes de Covid-19, tá, gente? É uma jornada, assim, é uma história que acontece batalhas, acontecem lutas e tal, mas é muito mais sobre a jornada e sobre questão de sobrevivência dos personagens. Eu amo muito esse livro aqui. Eu devorei esse livro e eu chorei porque eu não queria me despedir dos personagens, tudo bom? E o Homem de Preto, nessa história, se chama Randall Flagg. E ele é o lado do mal, porque a gente tem uma luta do bem contra o mal nesse livro. E ele é a representação do mal. Ainda o Randall Flagg, ele aparece em Os Olhos do Dragão. E também constantemente nos livros da Torre Negra, ele também surge. Hearts in Atlantis é um livro que eu li esse ano e simplesmente é maravilhoso. Eu me apaixonei demais nesse livro. São 2 noveletas e 3 contos aqui. Nunca veio pro Brasil a tradução, tá? Então, assim, só lendo em inglês mesmo. E a primeira história se passa em 1960, chamada Low Men in Yellow Coats. Bom, Low Men, que são os homens baixinhos, né? A gente vai conhecer o Ted Brautigan, que ele aparece para morar sendo vizinho de um garoto, e ele tem uns certos poderes meio psíquicos, e ele sempre se vê muito noiado com os homens baixinhos. Ele inclusive paga um menino pra vigiar, para ver se ele não encontra nenhum desses homens baixinhos. Esses homens baixinhos são chamados de cantóis, que eles servem ao Rei Rubro. O Rei Rubro é o grande vilão que quer destruir a Torre Negra. Ele é citado aqui, ele é citado em Insônia, ele é citado em diversos outros livros. E os cantóis, eles aparecem também em outros livros, em outras histórias da Torre Negra, como A Canção de Susana e A Torre Negra, o volume 7 da série. Esses cantóis, eles querem pegar o Ted Brautigan para levar até o Rei Rubro, fazer com que ele seja escravizado. Eles pegam essas pessoas psíquicas para usar de poder para destruir os feixes que sustentam a torre. Essa é a intenção do Rei Rubro com essas pessoas com poderes psíquicos. Essas pessoas com poderes psíquicos dentro da Torre Negra se chamam sapadores. Então, o Ted é um sapador. Em Jerusalém Slot, a gente vai ter
várias histórias, né? E em Salem, que é onde se passa Jerusalém Slot, a gente vai conhecer o padre Callahan, que ele é um padre que ele tá muito desprovido da fé dele e tal, e ele foge no livro e some do livro. Mas a gente encontra ele da Torre Negra, volume 5, Os Lobos de Caula. O próprio Stephen King se insere na série Torre Negra como um escritor chamado Stephen King escrevendo uma série A Torre Negra. Ele se insere dentro da história sendo o escritor da Torre Negra, com os personagens da Torre Negra se vendo sendo escritos, e ele também se insere sendo escritor de Salem. Tanto que quando Callahan descobre que ele é personagem de um livro, ele fica tipo, mano, como assim? Eu sou um personagem, eu não sou uma pessoa. King faz tanta ligação assim que às vezes a tua cabeça fica... E existem outras ligações assim, que como eu falei lá no início, às vezes um livro dentro de uma história é um livro, não uma história que aconteceu naquele mundo. Por exemplo, A Zona Morta. A Zona Morta tem uma parte que Carrie é citado como um livro. Então aí a gente pode pensar que Zona Morta e Carrie aconteceram em mundos separados. Mas Billy Summers é citado o Hotel Overlook, do Iluminado, como realmente existisse o hotel ali. Então, Billy Summers e o Iluminado são do mesmo mundo. Como eu falei do Ted, com essas pessoas com poderes psíquicos, quem é leitor fiel sabe muito bem que não é incomum personagens com poderes psíquicos dentro das obras do King. A gente vê isso muito fortemente, muito facilmente em diversos livros, né? Bom, o que tem de especial? Essas pessoas, na verdade, são assim porque elas receberam uma essência a mais de Gunn, do criador de tudo. Por isso que elas são desse jeitinho. Elas podem ter poderes telepáticos, como a gente tem em O Iluminado. Elas podem ter poderes de telecinesia, como a gente vê em Carrie, ou pirocinesia, como a gente vê em A Incendiária. Mas também a gente pode ter outros poderes, ou tudo misturado, como a gente vê em O Instituto. E todas essas pessoas podem ser chamadas de diversas coisas. Mas, na minha opinião, não existe termo melhor, como o Dick Halloran, o cozinheiro do Hotel Overlook, chamou, que são os Iluminados. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito divertido fazer esse vídeo. Nossa, eu tô muito feliz de fazer esse vídeo, sério. Ai, quando é Stephen King, vocês sabem que é alegria pura, né? É alegria pura, alegria pura. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos, comenta aqui embaixo, curte o vídeo, comenta aqui embaixo. Se vocês sabiam alguma dessas conexões, existem muitas outras conexões, tá, gente? Eu só fiz uma ligação com algumas, eu posso fazer vários vídeos de conexões. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, compartilha também esse vídeo com todo mundo e compartilha nas suas redes sociais e me marca. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!